Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Nosso tema é Superioridade da Natureza de Jesus, Sonhos e Estrela dos Magos. Esse tema está aqui, no capítulo 15 do livro da Gênesis, nos itens de 1 a 4, que vai trazer os milagres do Evangelho, no olhar da doutrina espírita. A doutrina espírita vai explicar, né, dentro do seu olhar, como é que se deu os sonhos, a estrela dos magos, a superioridade de Jesus. Vai falar um pouco sobre essa superioridade. E é isso que nós vamos ver hoje. Aqui os outros temas, que eu não destaquei, é o que nós vamos estudar depois nas outras semanas, que vai falar da dupla vista, curas, possessões, ressurreição, Jesus caminha sobre as águas, transfiguração, tempestade amainada, bodas de Canaã, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígio na morte de Jesus, aparições de Jesus após sua morte e desaparecimento do corpo de Jesus. Então, a doutrina espírita vai trazer a explicação para todos esses milagres, que nós já estudamos sobre o milagre do Evangelho. Então, vamos lá. Falando da superioridade da natureza de Jesus. Olha que coisa linda quando a gente pensa nesse tema. Nós sabemos, nós conhecemos Jesus Cristo, a gente sabe toda a história de Jesus no Evangelho e vai trazer, falando um pouquinho dessa superioridade dele. E aqui diz o seguinte: os fatos relatados no Evangelho, e tem sido até agora considerado como miraculoso, né, como se fosse milagres, como sendo milagre, pertence, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos. Quer dizer, que tem por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Há entre eles identidade de causa e de efeito. Quando nós estudamos aqui curas, nós falamos sobre os milagres, nós vimos que tudo que é considerado milagres não tem nada de miraculoso, tudo tem uma causa e tem um efeito, está dentro das leis naturais. Então, se está dentro das leis naturais, tem uma causa e tem um efeito. E os milagres de Jesus são ligados a esses fenômenos das leis naturais que a gente vai ver daqui em diante. Aí diz o seguinte: que a história mostra os casos semelhantes, que são os casos análogos em todos os tempos e em todos os povos. Desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos deverão ter se produzido. Então, assim, analisando da época de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no meio de nós, e olhando a história de lá para cá, existem fatos, que mostram alguns milagres, algumas curas nessas almas, né, nas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então a gente vai ver casos semelhantes. E aqui diz o seguinte, que hoje eles se produzem sobre os nossos olhos por indivíduos que não tem nada de excepcionais. Não tem nada de excepcional no sentido de comparar com a natureza de Jesus, mas por indivíduo como nós mesmos. O fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que ele é possível e submetido a uma lei, e não é nada de miraculoso. Então, se a gente for comparar algum fato, ou nos dias de hoje, considerado que for um milagre, mas quando a gente vai estudar os seus efeitos, as suas causas, a gente percebe que estão dentro dessas leis naturais. Então basta um fato como esse para a gente comprovar que não tem nada de miraculoso. E o que aconteceu na época de Jesus pode acontecer nos dias de hoje. E aqui a gente olhando as imagens, a gente percebe o seguinte: a gente está vendo aqui um caso, né, de um passe, ou reiki, né, que é a imposição das mãos, que é uma ciência, que a pessoa, nós já estudamos isso quando nós falamos de cura, dessa troca energética,
baseado na vontade, se a pessoa está com vontade de exercer aquela ajuda, aquela cura, a transposição. Nós já vimos isso, que essa cura pode acontecer do médium para o paciente, ou do espírito para o paciente, ou misto dos dois, com a ajuda dos dois. Então, assim, é passado do seu corpo, vamos dizer assim, são as substâncias através dos fluidos necessários para a cura do paciente. Mas isso são casos especiais, dentro da vontade, mas dentro das leis naturais. Então é isso, boa noite. É isso que a gente tem que prestar bastante atenção e a gente vai fazendo a comparação. Então a gente, pelas imagens aí, a gente já pode associar esse estudo sobre os milagres e sobre as curas. Que bom, né? Vocês viram. E aqui a gente diz o seguinte: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual e que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida e após a morte. Enfim, no estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa da natureza. Aqui já está dizendo que os espíritos têm um papel como força ativa na natureza. Veja que já traz esse olhar que não é nada de sobrenatural, não é nada uma coisa milagrosa. Então os espíritos, aqui já está dizendo, ó, tem o seu papel como força ativa na natureza. É comum que aconteçam as manifestações. Nós que não temos muitas vezes esse olhar, esse conhecimento, aí acha tudo estranho, mas é uma força ativa. E aqui eu trouxe esse recorte para que a gente possa lembrar dessa cura, quando nós estudamos a cura, que diz o seguinte: assim sendo, né, sendo como fenômenos psíquicos, é também através do perispírito que os espíritos auxiliam na cura de uma doença. Neste caso, o médium seria apenas um intermediário. No caso do espírito auxiliar na cura, é o médium intermediário. Contudo, o médium pode usar o seu próprio magnetismo e transferir as suas energias balsamizantes para o outro ser mais debilitado, encarnado ou não. Os espíritos têm no seu próprio perispírito um reservatório de fluidos, olha só, um reservatório, bons ou maus, e pode endereçá-los a outros seres. Aqui a gente está vendo até uma imagem, né, interessante, a ação magnética no processo de cura. Quer dizer, através do pensamento, através da força, da vontade, que nós já vimos que o pensamento e a vontade para o espírito é como uma mão para um ser encarnado, de tão forte que pode acontecer esse processo de cura. Então tem que querer, tem que ter esse desempenho para que aconteça, mas que não é nada de sobrenatural, está dentro das leis da natureza. Quando a gente estuda os fluidos, a gente percebe que não é que foi como Jesus fez. Agora, nós estamos falando de Jesus, de um ser superior a nós. Olha o que continua aqui falando de Jesus. Sem nada prejudicar quanto à natureza do Cristo. Quer dizer, quando a gente traz essas comparações, que Jesus curou e que nós podemos curar, nós não estamos aqui prejudicando a natureza do Cristo, não. Até porque Jesus disse no Evangelho que o que ele fez nós podemos fazer. Ele deixou isso claro, que todos poderiam fazer, já dando esse exemplo. Agora vai depender de quê? Das notas, do que está dentro da gente, o que a gente quer, qual é a nossa moral, como nós estamos vivendo. Então aqui diz o seguinte: considerando o que de Jesus Cristo apenas um espírito superior, não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles da ordem mais elevada. Gente, eu destaquei essa frase aí. O que é que diz aí?
que Jesus é um daqueles da ordem mais elevada. Então quer dizer que existem outros como Jesus. Isso para a gente perceber que Jesus não é Deus. A gente vai ver isso mais na frente. Jesus é um ser elevadíssimo, que está numa ordem, na escala, quando a gente estuda a escala espírita, Jesus está lá em cima. É um ser elevado, e ele é um dos, que existem outros, que pode estar em outros mundos. Mas aqui, terrestre, não teve outro tão elevado como Jesus. Então vamos lá, aqui ainda diz, e que está colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Então busque instituto de todos aqui, ele está acima da humanidade terrestre. Por quê? Pelos imensos resultados que ele produziu na sua encarnação neste mundo. Não poderia ser senão uma dessas missões confiada apenas aos mensageiros diretos da divindade para a realização dos seus desígnios. Então, analisando a encarnação de Jesus aqui na Terra, ele veio com uma missão. Eu estou dizendo aqui. Porque ele só fez o bem. Tudo que ele produziu aqui no mundo foi para ajudar. Então, ele veio, esse ser superior, veio com missão. Ao supor que não fosse o próprio Deus, porque a gente já está vendo que Jesus não é Deus, mas um emissário divino, ele é um emissário, para transmitir sua palavra. Seria mais que um profeta, visto que seria um mensageiro celeste. Então, ele veio em missão, ele veio como mensageiro do Cristo. Porque muitos dizem, Jesus é Deus. Não é Deus. Jesus é o ser superior, que veio trazer a mensagem da divindade de Deus. Então vamos lá, falando mais de Jesus. Um homem, quando ele chegou aqui, que ele encarnou, ele trouxe toda a organização dos seres carnais. Como nós, biologicamente, ele teve toda a organização no corpo dele. Ele nasceu de Maria, filho de José, os pais terrestres, como nós. Mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver a vida espiritual mais do que a corpórea, da qual não tinha as fraquezas. Então veja só, por que Jesus é filho de Deus? Porque como ser espiritual, como diz aqui, ele sim é o filho de Deus, como nós também somos filhos de Deus. Ele tinha toda a organização corpórea, biológica como a nossa, sim. Mas há um diferencial, o espírito dele era um espírito puro. Analisando a vida dele, ele viveu mais o espiritual do que o corporal. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas ao seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte mais quintessencial dos fundos terrestres. Vamos refletir sobre isso. Jesus, ele tinha qualidade superior aos seus desejos, do corpo. Então ele viveu mais as qualidades do espírito do que a do corpo. Ele não se deixava abater pelos desejos materiais, porque ele estava além, acima. Eu digo estava, porque eu estou falando de Jesus encarnado aqui na Terra. A gente sabe que Jesus está no meio da gente. E aqui diz o quê? Que ele foi alimentado pelo que tem de mais puro. Quando a gente diz quintessenciada, eu pesquisando, fala da quintessência, que é a terceira, a gente viu que Aristóteles já trouxe, as 4 leis naturais, que era a terra, a água, os elementos naturais, a terra, a água, o ar e o fogo. E a quintessência é essa aqui que está relacionada aos fluidos. Então, esse ser, Jesus trouxe a parte mais pura desse fluido, desse quinto elemento. No caso de Jesus, retirada direto do fluido cósmico. Exatamente.
Para clarear mais, no capítulo na Gênesis, a gente pode ler, eu busquei lá, fiz até uma leitura para trazer mais informação, né, para esse momento, mas pode, assim, as pessoas pesquisarem em casa, no capítulo 4, no item 9. 14 no item 9, tá? 4 o quê? 14 no item 9. Sua alma estaria ligada ao corpo apenas pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada, ela devia lhe dar uma vista dupla, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem superior àquela que se vê nos homens comuns. Então, destacando aqui, Jesus ele encarnava aqui a vista dupla, ele olhava para você e ele via além do que estava para ser visto. Ele via a alma, a vista dupla aqui, porque ele via não só o que nós encarnados não podemos ver, mas sentimentos, emoções, o outro lado. Jesus viu o outro lado, o espiritual também do ser. Então, assim, ele penetrava de uma forma uma penetração excepcional, está dizendo, bem superior. Porque o ser elevado que ele era aqui e então ele tem essa capacidade de ver além. O mesmo devia ser com todos os fenômenos que dependem dos fluidos pré-espirituais ou psíquicos. A qualidade desse fluido lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo desejo incessante de fazer o bem. Então veja só, Jesus queria fazer o bem o tempo inteiro. Esse desejo lhe dava mais força ainda para que tudo acontecesse. Já é dando um exemplo para nós. Se ele diz, tudo que eu faço vocês podem fazer, basta o quê? Que nós nos tornemos esse ser puro também. Que a gente possa buscar, andar no caminho reto, procurar elevar a nossa moral, dizendo assim, para que a gente possa o quê? Ter essa força, ter esse desejo incessante de fazer o bem, nos aproximar cada vez mais da divindade, porque cada vez que a gente se aproxima da divindade, mais a gente fica mais, vamos dizer assim, mais fundo. E Jesus, ele era nesse sentido, então a força magnética dele era maior. Eu fico assim imaginando, veja que nós hoje não temos a presença física de Jesus aqui, como os homens que viveram com ele. Mas eu fico pensando, quando Jesus chegava no meio, naquela multidão, como deveria ser algo assim, excepcional para aquele povo? Porque imagine, com toda esse ser superior, com essa aura elevadíssima, quando ele se aproximava, já pensou como mudava todo o ambiente? Eu já fico imaginando, porque a gente, quando a gente sente a presença do Cristo nas nossas orações, no momento que nós estamos todos juntos, a gente não está vendo fisicamente, mas a gente sente que muda o fluido, a gente vê que o ambiente fica diferente. Imagina a gente vendo, convivendo como as pessoas naquela época puderam conviver. Que grandeza, que força. Por isso que muito ser, ao ver de longe, já, sabe, não aguentava, já caía por terra. Espírito, por que aquelas pessoas diziam, uma pessoa que estava com demônio, dizia que era o quê? Uma pessoa que estava com um espírito inferior naquele momento, e Jesus não precisava fazer muita coisa, porque a presença do Cristo era tão forte que o espírito, naquele momento, ele caía por terra, ele não tinha como enfrentar. Era um ser inferior. Ia enfrentar Jesus Cristo? Então, para Jesus chegar para que o espírito já desistisse de estar no presente, pela força superior dele. E eu fico analisando, porque aí trazendo para os dias de hoje, para as leituras que a gente faz dos livros de Chico, e principalmente nesses livros que nós estamos estudando da vida no mundo espiritual de André Luiz, vários exemplos de pessoas que estão mais elevadas do que outra e que conseguem, numa palavra, eles vão buscar, às vezes nas pessoas que nós estamos estudando, eles vão atrás de outros seres que têm mais amor, que têm mais uma elevação espiritual, para que possa dar um conselho. Por quê? Porque sabe
que essa ação magnética daquele ser é tão forte que ao chegar já muda o ambiente. Então, assim, é necessário que a gente perceba isso. E acontece isso no meio da gente. Tem pessoas no meio da gente que a gente sente essa força tão forte que só a gente está presente e a gente se sente bem, sem precisar falar muita coisa. Não é verdade? Porque a gente sente que tem ar, a gente diz assim, nossa, você tem uma áurea boa. Não precisa a gente ver, sabe o que está resplandecendo, a gente sente e a gente quer estar presente. Nos faz bem. Vamos lá. E ainda falando de Jesus, vamos ver. Aí diz assim, tem uma pergunta. Sobre tudo isso que nós vimos. E Jesus, nas curas que operava, agiria como médico? Será que tudo o que ele fez foi como um médico? Porque a gente já viu aqui que nas curas, o médico intermediário, o médico dele, ou, através dele, do Espírito. Mas será que Jesus agiria como médico? Não está ainda, não o que houve. Pode-se considerá-lo como um poderoso curador? E aí, será que Jesus recebia um espírito como um médico para ajudar em todas aquelas curas? Vamos ver. Aí Kardec diz o seguinte, que não. Visto que o médium é um intermediário. Se o médium é intermediário, é um instrumento do qual se serve de espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele não precisava de um assistente, de alguém para passar, para dizer a ele o que ele deveria fazer. Era ele quem assistia aos outros. Ele agia, portanto, por si mesmo, em vista de seu poder pessoal, assim como faz os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Olha que interessante, quer dizer, Jesus não precisava de um espírito desencarnado, porque ele mesmo passava, ele mesmo agia a sua força espiritual, e ainda diz, assim como faz os encarnados, olha o que Kardec traz, em certos casos, na medida de suas forças. Kardec já está dizendo que existem alguns encarnados também que por si só já passa essa informação, sem precisar de um espírito desencarnado. Porque nós somos um espírito encarnado, né? Então, assim, se eu sou um espírito encarnado, eu também posso passar uma comunicação que eu possa, através dos meus conhecimentos, eu estou dizendo eu, mas dando exemplo de qualquer um de nós, podemos fazer isso. Baseado nos nossos estudos, nas coisas que nós já vimos, sem precisar de um intermediário. Porque se o intermediário, o espírito desencarnado, passa a informação, a gente também pode passar a informação para outra pessoa desencarnada. Não precisa necessariamente receber. Se o espírito desencarnado diz, olha, aqui está errado, faça assim, 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 o mais certo é isso. Mas o encarnado eu não posso dizer essa coisa? Justamente por isso a gente tem que ter cuidado com certos recados que a gente recebe. Isso. Ah, foi Deus que me mandou te dizer isso. Jesus fazia pela unicidade que ele tinha com Deus, então o pensamento divino era o mesmo que ele conseguia refletir, né? Diretamente. Porque, de repente, um recado, eu ouvi tal coisa, eu estou passando para você. Mas quem é que passou aquele recado? Não é dali. De que espírito? É um espírito elevado? Será que não é um espírito até mais inteligente? Exatamente. Queira brincar com a gente. Queira passar uma informação para confundir a nossa mente. Então a gente tem que ter esse cuidado, que a gente, quando estuda o livro dos médiuns, a gente já começa a perceber. Pela fala do espírito, pela comunicação, pela sugestão, e dizer, peraí, isso aqui não está vindo do espírito bom, não. Porque um espírito bom não ia me dar essa sugestão para fazer tal coisa. A gente já começa pelo conhecimento da gente que tem uma coisa errada. Como, por exemplo, uma sugestão de colocar colchões na reunião mediúnica. É brincadeira, né? Os médios se jogarem na hora da manifestação do espírito.
Será que isso está certo? Para quê? Precisa? Não é? Não precisa. Então são coisas que a gente já começa analisando pela fala. Para isso a gente tem que estudar, principalmente estudando os livros de Kardec, para a gente entender como funciona, saber o que está fazendo e ter muito cuidado. E ainda diz o seguinte: aliás, o Espírito usaria usufruir seus próprios pensamentos e carregá-los de transmitir. Imagine, não seria o Espírito que ia ter essa ousadia, vamos dizer assim, de passar a comunicação para Jesus, Jesus passar. Então, será que tinha algum que teria essa coragem? Se ele recebesse, ou se Jesus recebesse um influxo estranho, seria apenas de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médio de Deus. Um espírito que diz isso, ele é médio de Deus. Por quê? Porque ele está trazendo a comunicação diretamente do Pai. Ser elevado como ele era, ele não precisava do outro desencarnado, porque aqui na Terra não teve um igual a Jesus. Estava elevado como Jesus. E aí a gente vai falar agora dos sonhos. A gente já viu falando da superioridade de Cristo, do ser maravilhoso, espiritual, que veio com essa missão de nos ajudar, nos dizendo o tempo inteiro que nós também podemos encontrar, ser também um ser superior, mas isso a gente tem uma caminhada muito longa até chegar lá. E aí falando dos sonhos. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe apareceu em sonhos e lhe disse para fugir para o Egito com o menino. Está lá em Mateus 11, de 19 a 23. E aí, vamos refletir. A gente está vendo que isso está no Evangelho, mas numa olhada da doutrina espírita. Será que teve esse sonho foi real mesmo? Para que ele fugisse? Como foi isso? Vamos ver qual é a explicação que Kardec traz. Aquele que diz que, como está lá, ele foi no sonho, ele sonhou que deveria fugir, através de um anjo. E aqui diz o seguinte: as advertências por sonho cumprem um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discutir. O fenômeno, vamos prestar atenção aqui, em si mesmo não tem nada de anormal. Então você tem uma revelação em um sonho, não tem nada de anormal. Quando se sabe que o tempo do sono é aquele em que o espírito se desliga dos laços materiais e entra momentaneamente na vida espiritual, na qual se encontra com aqueles que conheceram. Vamos analisar as imagens. Veja só. Aqui dormindo, né, o espírito está saindo, porque a gente sabe que quando a gente dorme, o corpo precisa de um descanso, mas o espírito ele está livre. Ele sai momentaneamente, né, do corpo, ele fica ligado pelo cordão de prata, ele não sai totalmente. Ele tem o cordão de prata, senão, se for sair totalmente, ele vai desligar do corpo. Então, exatamente. Então, ele continua ligado ao corpo, mas ele, nesse momento, é como diz aqui, ó, ele se desliga dos laços materiais. E aí o que acontece? Ele pode encontrar, ó, com alguém conhecido lá do outro lado, como diz aqui, pode encontrar com aqueles que ele conheceram. Veja que aqui ele está dormindo, ó, o espírito lá já está aqui, saiu do corpo, e já encontrou alguém aqui que pode ter sido a mãe, a avó, uma tia, e está até conversando, ó. Ali tem uns espíritos de luz atrás. Aqui, ó, um cochilo na varanda. Eu trouxe essa imagem para ele perceber. Veja que a pessoa está aqui na varanda, ó. Onde já vai aqui, ó. Ah, vai longe. O espírito de agora. Né? Seria bom se a gente lembrasse, né? Depois. O pior que eu não sei se seria boa, meu. Sabe por quê? Porque a gente pode, nesse momento lá, ver coisas que a gente não está ainda na nossa vida material. Com conhecimento necessário para suportar. A parte boa, a gente isso é tudo maravilha, mas e a parte não boa? Né? Então a gente pode se assustar demais e voltar perturbado.
Mas o importante é o quê? É que a gente tem as sugestões, a gente tem mais ou menos as ideias. Então, como diz aqui, ó, se a gente sabe, aqui é para a gente entender o que aconteceu lá com José e Sônia. Então, se a gente sabe que em sonho, a gente, quando dorme, isso acontece aqui, a gente se desliga um pouco do corpo e encontra seres, então pode ser que aconteceu isso com José, ele encontrou esse ser. Vamos ver, vamos ver o que diz aqui. É com frequência que a ocasião em que os espíritos protetores, olha que lindo isso, escolhem para se manifestar seus protegidos e dar-lhe conselhos mais diretos. É com frequência, quando a gente está dormindo. Gente, depois que eu descobri isso me trouxe assim uma luz. Por quê? Ó, é com frequência que nessa ocasião do sono, os espíritos protetores vêm nos dar conselho, vêm nos ajudar. Depois que eu descobri isso, eu disse, não, então o que a gente pode fazer ao deitar? A gente está precisando de uma luz, de uma orientação, a gente sabe que a gente tem um espírito protetor, que nos chama de Deus da guarda, que é o guia espiritual. Nesse momento, a gente já faz a nossa prece, já pede a ele as orientações para aquela função, para aquela coisa que a gente quer. Porque olha o exemplo aqui, ó, a pessoa está deitada, ó, tá vendo? O espírito já saiu do corpo, e está vendo aqui, ó, um ser de luz em comunicação, vamos dizer assim, mentalmente com a pessoa. Então, nesse momento, eles escolhem para manifestar seus protegidos e dar conselhos. Então, nós não estamos desamparados. A gente precisa abrir o véu, os olhos da alma mesmo, pedir, e quando levantou, quando acordar, quando a gente tiver sugestões e ideias, a gente imaginar isso veio de onde? Deus que a gente não acredita. A gente fica achando que é coisa da nossa cabeça, que é coisa boba. Às vezes é um conselho para uma coisa que a gente não quer, a gente quer fazer o contrário, a gente quer do nosso jeito, essa coisa da minha cabeça. Mas às vezes o espírito, o nosso protetor diz, não vai por esse caminho, não segue. Não é que ele não vai sentar ali para lhe dizer, mas a gente acorda com aquela ideia que não veio do nada. Ô Elci, deixa eu fazer uma pergunta. É válido você acender velas para o seu anjo de guarda? Olha, agora a gente já sabe que não precisa, não é necessário. Sabe? Porque assim, a vela é uma luz, né? Sim. É uma luz. O nosso anjo da guarda já diz assim, que ele é um anjo da guarda, ele é um ser superior. Sim, a nós. A nós, porque se ele está ali para nos orientar, então ele não pode ser mais inferior a gente, porque senão a gente que vai orientar ele, né? Então a gente já vê que ele já tem mais esclarecimento. Então, assim, ele já traz a sua luz própria. Então, nesse caso, a gente já percebe que não é necessário, não precisa, porque a luz já é dele. A gente vai ver até uma situação, mas também você fazer isso. A pergunta, a gente que a gente está no lugar dela, a gente só usa quando apaga, quando falta energia, para que eu vou virar agora para ele. É só aquelas entendi. Mas assim, a gente aprende dessa forma. Seria melhor botar uma lâmpada. A gente que é mais atrasado, a gente não usa a vela. É porque assim, a gente traz esses costumes. Eu entendo a colocação. A gente traz esses costumes, né? Mas a gente vê hoje que não há Também pelo ritual, de época mais atrás, né? Não é? Vamos lá, aí continuando. Os exemplos autênticos de advertência por sonhos, olha aqui agora que vamos prestar atenção nisso aqui, são numerosos. Quer dizer, a advertência em sonhos são numerosos. Mas daí não se deve inferir que todos os sonhos sejam vistos. E que tudo que se vê em sonhos tem significação. Então, não estou dizendo o caso de José, que sonhou com o anjo dizendo para ele fugir. Mas a doutora está dizendo que nem todos os sonhos a gente pode seguir ao pé da letra como um aviso. Por quê? Porque a gente traz, quando a gente vai dormir, informações de várias coisas que acontecem durante o dia. Na nossa caixinha lá, se a gente assiste um filme, a gente guarda informações. O que acontece no dia a dia, a gente guarda. Então, assim, a gente traz também os nossos conhecimentos. À noite, a gente pode, nesse sair do corpo, como está lá na imagem, encontrar situações até daquilo que a gente viveu durante o dia, e depois a gente dizer que sonhou e querer seguir como se fosse um aviso.
Porque aqui está dizendo o quê? Que nem todas as advertências, a gente pode seguir como todos os sonhos seguir como advertência. Não podemos. Aqui diz, ó, no capítulo 14, nos itens 27 e 28, fala sobre isso. Fala até que é necessário colocar entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar o sonho. Porque pode ter interpretações assim, ó, absurdas, e você pegar como e pronto. E há casos e casos. De repente, um sonho que Darli teve, eu posso até sonhar semelhante, mas para Darli teve uma função, para mim teve outra função, porque vai depender do que eu trago, informação do meu dia. Então, o que eu trouxe de informação do meu dia, então aqui, chegando, qual é a conclusão que a gente chega aqui agora, voltando lá para José? Que realmente José, ele foi isso. Quer dizer, como a gente vê aqui, ó, o nosso anjo da guarda, que nos orienta naquele momento. Porque José foi, analisando depois dos fatos, foi necessário, analisando a história, ele fugiu e foi necessário, porque se fica lá, realmente a criança, né, ia ser morta. Então, foi um aviso necessário. Realmente, ali naquele momento, ele teve a advertência do seu anjo protetor. O anjo sabia de coisas que ele não sabia. Exatamente. O anjo sabia que o menino, que eles estavam procurando um menino para matar. Então o anjo poderia advertir ele. Exato. Agora, o mais engraçado nessa advertência é que ele não disse vá por isso, por isso e por isso. Ele disse fuja, para colocar em teste e em xeque se José estava em sintonia. Porque o livre-arbítrio dele aí estava em jogo. Ele poderia ter escolhido ficar. Mas a sintonia era tão grande da missão, a dimensão da missão de Cristo, que ele foi o quê? Cegamente. Porque a sintonia era grande. Então, imagina a preparação desses espíritos que coordenaram a chegada de Cristo. As pessoas dizem, não é só um sonho. Sim, Né? E ficar. exatamente, mas não. Eles tinham certeza da grandeza da missão. Tinha certeza e assim foi muito forte. E a gente percebe quando é algo, quando a gente diz que é uma intuição, a gente percebe que chega, a gente treme, quando a gente pensa naquilo, não, eu tenho que fazer alguma coisa que não é normal o que eu estou sentindo. A gente sente quando não é uma superstição. Então vamos lá. Agora a gente vai entender a estrela dos magos. A estrela, como diz aqui, que disse que uma estrela apareceu aos magos, que vieram adorar Jesus, que ela se deslocava diante deles para lhe indicar o caminho e parou quando eles chegaram. Está lá em Mateus 11, de 1 a 12. Então, será que realmente essa estrela... será que era uma estrela mesmo, que seguiu eles? Eles foram seguindo aquela estrela até onde a criança estava. Não estou dizendo que não houve uma luz para indicar. Mas quais as informações daquela época para se ter certeza que realmente foi uma estrela? É que eles eram tão puros e que aí eles seguiam como a estrela era um guia. Aí eles seguiram a estrela e a estrela levou certo para o local. Então vamos ver, né? Como se dá isso aí? Olha só. Ali está, né, eles já chegaram, ali no... Veja que na imagem anterior eles estão seguindo, né? E aqui está a estrela. Aqui a estrela já está lá, ó, e eles chegaram onde realmente o menino estava com Maria e José. E aqui diz o seguinte: a questão não é saber se o fato relatado por São Mateus é real. A questão não é essa. Ou se isso é apenas uma figura para indicar que os magos foram criados de maneira misteriosa em direção ao lugar onde estava o menino, pois que não existe nenhum meio de controle para verificar se um fato dessa natureza é possível. Gente, vamos analisar o seguinte: nós estamos aqui na Bahia, uma noite de lua, a gente olha para o céu, a gente vê a lua, né? Então, se a lua está bonita, já clareia tudo. Mas quem está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e outro estado,
lá de onde está, pode olhar para o céu também, pode ver a mesma lua que eu estou vendo. Eu tenho a pessoa vai dizer assim, olha, eu estou debaixo da lua. E a pessoa lá, também está debaixo da lua. E aí? Como a gente pode explicar isso aí? Porque a gente está vendo que é uma dimensão, é tão grande, é tão alto, que abrange, né? Vamos analisar aqui, ó, um ponto, vai eliminar tudo isso aqui, né? Então, de onde ela estiver, vai ver. Então, será, analisando, para a gente pensar um pouco sobre isso, que essa estrela ia estar realmente embaixo dele, sendo guiando ele, se for uma estrela mesmo? Aqui diz até assim, ó, uma coisa é certa, que a luz não poderia ser uma estrela. Olha o que diz. Ou se ia acreditar nisso na época em que se pensava que as estrelas eram pontos luminosos, pregados no firmamento, que podiam cair sobre a Terra. Mas hoje, nos dias de hoje, quando se conhece a sua natureza, e dando esse exemplo que eu estou dando da Lua, então, hoje, parando para pensar, será que essa estrela vai se deslocar mesmo assim, seguir só eles? Mas aí, como a gente pensa que em qualquer lugar que nós podemos estar, que está vendo a mesma estrela, ela só observa, aqui a gente está sentado assim, está bem estrelado, você não, de Cruzeiro do Sul, ele diz assim. E todo mundo vê. Porque às vezes, quando meus pais moravam em Goiás, eu sentava também na frente da casa e vi o Cruzeiro do Sul. No caso, eles viram uma luz específica que não foi uma estrela. A luz existiu, mas não foi uma estrela, como diz aqui, ó. Eles foram guiados por uma luz misteriosa, sim, mas não se pode dizer que foi uma estrela. Então, vamos ver que luz foi essa. Aí aqui diz o seguinte: por não ter a causa que se lhe atribui, o fato da aparição de uma luz naquela época, né, tendo o aspecto de uma estrela, não é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, ou transformar em uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Analisando aqui, a gente vê que aqui tem um ser na imagem. Mas poderia aparecer se a gente vê essa imagem sombrio, ó, do espírito. E aí, qual a conclusão que a gente chega? Que realmente quem apareceu para os magos foi o espírito de luz, como diz Darwin, que estavam todos envolvidos com a chegada do menino Jesus aqui, todos têm compromisso de ajudar, e que levou, foram eles. Para eles, não podia aparecer assim não, porque eles poderiam correr. Eles iam ver um nome, eles iam achar que era uma coisa misteriosa. Então teve que vir de uma forma tão forte de luz que só seguia a estrela. E lá vai, ó, aquela luz seguindo e eles seguindo junto. É uma estrela, está tudo bom, está tudo certo, está tudo maravilhoso na cabeça deles. Mas aí o Espiritismo traz explicação. Porque se a gente for analisar dentro das leis naturais, a estrela não podia se deslocar assim no céu. Aí a luz guiando, agora eles disseram que era chamada de estrela. Exatamente. E nem podia uma estrela descer, porque chegando próximo à atmosfera, Exatamente. Conhecendo a natureza das estrelas, Ia queimar a Terra, porque uma estrela é bilhões de vezes maior do que a Terra. também foi pequenininha, Não tem nada. É por isso que assim, eu atendi muito a doutrina, porque a doutrina é esse olhar da razão. A gente estuda as coisas dentro de um olhar racional. Vamos entender como é isso aí, como é que isso funciona. Então, vários acontecimentos desses gêneros recentes, perfeitamente autênticos, não tem outra causa, e essa causa não tem nada de sobrenatural. Foi realmente um espírito que, ó, se transformou naquele momento e acompanhou eles, levou até o lugar necessário. O lugar em que eles estavam destinados a chegar. Porque no caso dos reis magos naquela época, eles tinham muito respeito. Então, por mais que Jesus não necessitasse de nada material, a presença deles ali imploria respeito a toda a população. Não, essa criatura é realmente especial. Olha quem veio presentear os reis magos. Eram sábios da época. E o que é que eu vou trazer aqui? Aí, irmã, a gente pode botar agora o videozinho. Só falta um, né? Peraí. Um videozinho dos nossos tempos mesmo agora, para a gente ver fenômenos que aconteceram lá,
e que acontece hoje, que são coisas que estão aí no dia a dia e que a gente só precisa parar e analisar e fazer essa reflexão, que não é nada de sobrenatural e é comum que aconteça. Aqui é um recadinho para nós, mas poderia ser depois do vídeo, que aqui os Espíritos de Luz e Cura te visitam, nos visitam durante a noite. Então vamos ao videozinho para trazer mais informação sobre essa parte da Estrela dos Magos. Uma luz que se tornou a chave de um mistério. Pela lente de um profissional da TV Integração, um momento marcante na vida do médium Chico Xavier ficou registrado e foi compartilhado com pessoas em várias partes do mundo. História que a gente relembra agora no quadro TV Integração e Eu. Antes de internar, ficou doente, devido a um estado gripal. Estado gripal esse que evoluiu para um quadro mais grave de pneumonia em ambos os pulmões. Então, no dia 26 de junho de 2001, nós o internamos nesse quarto de 201. Quando eu cheguei, vi ele frágil, muito mal, muita falta de ar, totalmente assim, inconsciente, né? Perguntava as coisas para ele, ele não tinha estímulo nenhum, ele respondia nada. E nisso tudo a gente fomos cuidando dele, sempre cuidando dele, ajudando ele nos cuidados e sempre respeitando o Chico Xavier. O quadro evoluiu para um quadro grave. Já no terceiro dia, devido à gravidade do quadro, nos surpreendeu que ele apresentou ter uma melhora. Essa melhora que foi somente indo cada vez mais a ponto dele abreviar o quadro dele de internação depois de uma semana e ir para casa. Algo aconteceu em que nos chamaram a atenção, o repórter da rede nos chamou que houve um fato que ele queria nos mostrar de uma luz que entrasse do alto no quarto do Chico Xavier. Mas quem viu foi o editor. Eu na hora não percebi nada, é muito rápido. Foi feito um estudo bem minucioso disso, que nos chamou então a atenção. A melhora do quadro do Francisco Cândido Xavier, depois dessa luz e antes da luz. E eu cheguei de manhã para fazer os cuidados nele, né? No que eu falei, pedi a bênção para ele, ele já me olhou, com a visão totalmente consciente, isso ele não tinha no dia anterior. E eu já olhei a respiração dele, ele já não estava muito mais dispineico, mais que aquela falta de ar, já estava bem mais leve, a respiração mais tranquila. E eu olhei para o doutor Eurípides e nós olhamos, trocamos uma troca de olhar, de alegria, né? E ele já indo com a mão no oxigênio, já não precisando mais dela. E aquilo ali fiquei assim, encantado com aquela melhora, né? E no que eu conversei com ele, ele já me respondeu com um pouco de dificuldade, mas respondeu, para quem não estava nem conversando. E nisso já tirei o oxigênio, já consegui sentar ele na cama, ele já manifestando as coisas, pedindo já com gesto, com olhar, eu olhava todo mundo que estava ali ao redor dele. E como é que neste dia eu consegui pôr ele na cadeira de banho, levar e dar um banho no chuveiro. Uma coisa que o dia anterior era impossível fazer isso. Eu então resolvi perguntar ao Chico Xavier o que houve nesse dia que houve essa melhora abrupta dele. Então, ele mesmo havia perguntado aos companheiros espirituais, aos espíritos amigos, o que havia acontecido. Aí ele falou que era a visita da mãe dele, que pedia para ele ter um pouco mais de paciência, que ele ia melhorar. Muita gente achou extraordinário, assim. Uma coisa diferente, nunca ninguém tinha visto, eu também nunca tinha visto. Sou espírita, mas também
não dá pra você falar o que era. Dá pra você falar o que o Chico falou, que era a mãe dele. Se ele tá falando que é a mãe dele, quem sou eu pra falar que não é, né? Depois que se falou a respeito dessa luz, dessa força que veio do alto na cura do Chico, muitos amigos, mesmo médicos, colegas de outros lugares do país e mesmo do exterior, principalmente dos Estados Unidos e da Suíça, em que nós tivemos contato com eles e eles que nos indagaram da força que houve, dessa luz que a imprensa mostrou, da existência dela na cura do Francisco Cândido Xavier. Eu, como espírita, eu perfeitamente entendi a mensagem. Acredito que houve mesmo uma força energética do alto em benefício da cura do Francisco Cândido Xavier. Para mim, o Chico Xavier foi uma pessoa extraordinária. Não teve, pode isso aqui que já tenha tido outras pessoas, lógico, igual ele, mas eu acho que aqui para Uberaba e para muita gente de outros lugares que vinha em busca de um conforto, ele foi uma pessoa maravilhosa. Aprendi como dizia, um cisquinho com o Chico, porque um pouquinho, não é um grãozinho que a gente aprender dele já é muito pra gente. E tem vários vídeos contando sobre essa história. Lindo, lindo. E a gente vê, né? Uma estrela, né? Uma estrela ali, né? Que foi até ele. Então foi o pessoal viu lá, os magos. Uma estrela também. Pois é, gente. Aí a gente fica por aqui, nosso estudo. Na próxima semana a gente continua com mais aprendizado.